as long as stars are above you. Olá, eu sou o Matheus Marques e vou apresentar para vocês o Teorema de Stevin. O Teorema de Stevin é um princípio físico que foi criado pelo matemático, engenheiro e físico Simon Stevin. Esse princípio físico ele estabelece que a pressão absoluta em um ponto de um líquido homogêneo é incompreensível a sua densidade e a sua profundidade. No Teorema de Stevin, a gente utiliza cálculos adequados para descobrir a pressão hidroestática. Então, como podemos observar no exemplo a seguir, olha só. Então, esse daqui é a pressão hidroestática que ocorre em um líquido homogêneo em apenas um ponto. Então, a pressão. Por que pressão? Por quê? Porque é a pressão exercida sobre o líquido homogêneo, né? É a força exercida sobre a área que ele ocupa. Podemos notar que é uma pequena área que ele ocupa. E a hidroestática, por quê? Porque é o líquido em repouso. Ele está em um pequeno resultado de sua proporcionalidade que está em repouso, né? Podemos ver aqui que ele é um pequeno ponto que está em repouso, ou seja, não está em processo de escoamento. No Teorema de Stevin, nós utilizamos uma fórmula que nos distingue para a gente descobrir qual é a pressão hidrostática desse líquido. Então, para anotarmos aqui, ó, a pressão hidrostática é definida por PABS. Então, é uma sigla física do Teorema de Stevin que define para a gente descobrir a pressão hidrostática. Para nós descobrirmos a pressão hidrostática, esta é a fórmula. PATM, que é definida como pressão atmosférica, e pressão efetiva. Então, só para vocês recordarem, pressão atmosférica mais pressão efetiva. Então, esse é o cálculo para descobrirmos a pressão hidrostática. A gente pode definir a pressão efetiva como uma forma de pressão de aceleração de profundidade. Ou seja, PF significa PGH. Ou seja, é a aceleração da gravidade e a profundidade desse líquido. Então, para nós concluirmos esse raciocínio, vamos ver qual é o significado de cada sigla matemática ou física, se preferir, desse cálculo, para nos aprofundarmos melhor nessa questão da pressão hidrostática nos Teorema de Stevin. Então, PABS corresponde à pressão hidrostática desse líquido, né? Então, é o líquido em seu estado de repouso, né? Não está em seu estado de escoamento. E P significa a densidade do líquido, ou seja, o líquido está muito viscoso naquela pequena área, está muito denso. Então, essa é a densidade, definida por P, no nosso cálculo do Teorema de Stevin. G significa a aceleração da gravidade, é quantas vezes o líquido prosseguiu até o solo, né? A aceleração, é a velocidade com que o líquido chegou até o solo, para resumir assim. Depois H é a medida da coluna do líquido, ou seja, isso aqui é a profundidade. É a profundidade que o líquido exerce no solo. Então, para resumirmos aqui, PATM, como eu já disse, né, é a pressão atmosférica. É a pressão que exerce uma elevação da superfície, quando pressiona a superfície onde está localizado o líquido homogêneo, em seu estado de repouso. Então, a lei de Stevin, para concluirmos aqui, a lei de Stevin, ela estabelece que podemos fazer verificações sobre os líquidos homogêneos entre a pressão atmosférica e a pressão dos líquidos. Então, esse é o princípio da lei do Teorema de Stevin, ou lei de Stevin, como preferir. Então, só para nós recordarmos, não é mesmo? Para nós descobrirmos, chegarmos no resultado definitivo da pressão hidrostática, nós sempre temos que ter
conhecimento de que a pressão hidrostática é igual à pressão atmosférica mais a pressão efetiva. Então, a pressão efetiva é definida pela profundidade e pela aceleração da gravidade. Ok? Então, é isso. Se conseguiu entender, pode utilizar esse cálculo do teorema de Stevin na nossa vida. Podemos verificar vários líquidos, as funções que eles exercem em questão da nossa natureza, né? A pressão atmosférica, né? Vários cientistas fizeram isso até hoje. Então, o teorema de Stevin é muito importante para nossos dados físicos e também muito importante também para os nossos estudos acadêmicos. Então, muito obrigado pela atenção e até logo.